Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom e o quão maravilhoso é Deus. Estar com Ele, seguir Ele, cumprir o plano dele, que é bom, perfeito e agradável, é a melhor coisa que existe para mim e para você. Muitas vezes você não pode, não precisa ou não está se sentindo desta maneira, mas quando eu consigo me sentir assim, agradecido por estar não fazendo a minha vontade, mas a vontade de Deus, eu não vou prestar atenção no que os outros estão dizendo acerca de mim, porque o que vão dizer muitas vezes não será nada agradável de se ouvir. Mas como o Senhor Jesus nos ensina a todo dia, nós não podemos viver segundo os sentidos, audição, tato, paladar, olfato. Então eu preciso entender que o Senhor está dizendo que não é para eu viver daquilo que as pessoas estão falando, mas de acordo com o que Deus está falando para mim. Muitos podem me dar nomes e cargos que eu desconheço e muitas vezes nada agradável. Mas quando eu sei na minha mente e no meu coração o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo, e principalmente quando isso não é algo para mim, é algo para Deus. Mas quem cresce sou eu. Quem aparece é Deus. Mas o nome é o meu. Então, quando eu consigo me alegrar em fazer a vontade de Deus, isso é algo muito lindo. O Senhor, Ele tem um recado para mim e para você, e o recado que Deus tem para mim e para você, ele se encontra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo é o 22 e o 23. A palavra vai dizer assim: quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando os vir a Cristo. Aqui é o próprio Jesus falando através da boca de Paulo. Ele está dizendo que quando ele olha para mim, quando ele olha para você, e ele percebe o meu pouco conhecimento. Então, quando ele percebe o meu pouco conhecimento, o seu pouco conhecimento, o nosso pouco conhecimento, ele busca um terreno de pouco conhecimento para dialogar comigo e com você. Porque quando uma pessoa muito culta, ela vem conversar comigo, ela vem conversar com você, o padrão de palavras, o verbo que vai sair da boca dela para mim, para você, será inglês. Se você não o sabe, você não compreende. Então, o Senhor Jesus, através da boca de Paulo, ele está falando: quando eu percebo que você tem pouco conhecimento, eu vou conversar com você de acordo com o seu conhecimento. Eu vou adentrar em um terreno comum para conseguir levar a palavra de Deus até você da maneira mais simples possível. Porque o Senhor Jesus, ele disse que ele não voltaria enquanto todos não tivessem tido a mesma oportunidade. Ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Conhecer a verdade. Essa verdade é a verdade que liberta. Mas muitos não querem ouvir a verdade.
querem se alimentar de falsidade, de falsas ilusões. Essas falsas ilusões, elas vêm através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através das nossas pernas, até mesmo através dos nossos lábios. Porque o que nós falamos tem poder. Tanto é que o próprio Jesus ensina para mim e para você que a falta de conhecimento, ou seja, quando você não tem um verbo adequado, você não vai compreender. Mas até isso, Jesus se preocupa comigo e com você, para fazer com que os discípulos, para fazer com que aqueles que pregam a palavra, eles consigam encontrar um terreno comum para que se possa pregar o evangelho. E ele diz, isso é evangelizar, isso é levar o evangelho. E qual é a recompensa? A recompensa é perceber que foi transmitido o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. Eu faço pregação em uma clínica. Também fui agraciada por Deus com uma faculdade, um patamar um pouco mais elevado. E de acordo com o ambiente a qual eu estou, Deus, Ele me proporciona esse terreno comum para que eu possa transmitir o recado de Deus, evangelizar, para que as pessoas consigam compreender que aquilo que estão vendo, aquilo que eu estou transmitindo, não sou eu, é Cristo em mim. Quando estou na clínica, eu peço o direcionamento de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, lendo, buscando entendimento e discernimento na palavra, para que as minhas palavras possam ser entendidas. Porque assim como eu e você muitas vezes faltamos o conhecimento, aqueles que ali estão são exatamente dessa maneira, com o entendimento fraco, com o intelecto fraco. Então, quando a gente consegue transmitir o recado, e esse recado ele é entendido, e o recado que nós estamos falando é que Jesus Cristo é o Salvador. É que Jesus Cristo que morreu naquela cruz por mim e por você. É que Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados. O recado é saber que eu sou livre em Cristo Jesus. Ainda sendo fraca, ainda sendo de pouco intelecto, eu consegui transmitir esse recado. A maior recompensa é ouvir, olha, eu creio e eu quero esse Jesus que faz acontecer essas coisas que você conta, que a gente vê. Porque Cristo, ele permite que o outro veja a perseverança, a fé, a força, a garra, a determinação que ele supre a cada dia. O fraco vê isso na nossa vida, quando a gente consegue transmitir o recado de Deus. E aquele que antes era fraco se torna forte, se espelhando em você, porque você está caminhando com Jesus. E isso não tem preço. Você se tornar fraco para ganhar o fraco, você se tornar de pouco conhecimento, de conhecimento falho, para ganhar a atenção dele ou dela, para ouvir. O que Jesus faz quando você deixa? Isso transforma seu vocabulário. Eu já adentrei em lugares que eu disse, Pai, aonde o Senhor está me mandando? Eu não vou sair. Eu converso demais. Minhas palavras, elas são torpes.
E Deus colocou uma brasa viva nos meus lábios. E essa brasa viva me fez entrar, fez a luz de Cristo brilhar e me trouxe de volta. E olha eu aqui. Já passei por lugares para levar o Evangelho do Senhor através de um testemunho que só Ele sabe. E eu estou aqui. Muitos entraram nestes mesmos lugares, mas não conseguiram sair. Eu sei. Aquilo pode ter sido plano de Deus, pode ter sido falta de discernimento, não sei. Mas eu estou aqui para dizer que Cristo pode te levar a lugares que você nunca nem sequer sonhou, nem sequer imaginou. Mundos que estão dentro de mim, que estão dentro de você. Nós temos uma força dentro de mim, dentro de você, que é capaz de mudar qualquer situação, em qualquer momento. Mas nós precisamos conhecer essa força. Ela se chama Jesus Cristo. Eu preciso crer, acreditar e confiar e me lançar em tudo isso para que a minha vida seja restaurada, para que a minha vida seja mudada da água para o vinho. Eu preciso entender que eu não posso fazer isso por interesse de algo físico. Eu preciso me lançar para que almas sejam salvas. Não sou eu que salvo. É o próprio Cristo. É Jesus Cristo quem salva. É Ele quem me salvou. É Ele quem te salvou. Mas eu e você, com a força e o poder que Ele deixou, podemos ser imitadores dEle e arrastar multidões pelo mesmo caminho. Queira você também ser esta pessoa, porque o que Deus irá fazer, você nunca nem sequer sonhou e muito menos imaginou. Por isso, cumpra com aquilo que Deus predestinou para que você cumprisse. E assim, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, Tu és puro, ó Deus. Sabemos o quão grande e o quão maravilhoso é o Senhor, e quão difícil é, Pai, para cada um de nós permanecer em santidade. Mas nós cremos, Deus, que a força que há no Senhor, ela que nos capacita para buscarmos e vivermos em santidade em todo o tempo, em todos os dias, em todos os momentos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez, faz e está fazendo na minha vida, na vida de cada um dos teus filhos. Porque a palavra do Senhor, ela se renova, ela se transforma em cada instante, a cada momento. E tudo isso, Deus, é para a tua glória, e eu creio. E é por isso que eu te agradeço, Pai. Porque tudo que o Senhor tem para fazer, o Senhor está fazendo e nós estamos recebendo. A nossa mente está sendo aberta, o nosso coração está se enchendo da graça e da alegria do Senhor, Pai. Eu agradeço ao Senhor e abençoo a cada um no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas sempre. Que eu e você compartilhamos a palavra, estamos ajudando um fraco a se tornar forte.
E isso é evangelizar. Isso é muito bom. Então, curta lá, compartilhe e vamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.